durante todo este dia nós pensaremos e meditaremos a respeito do amor de Deus e o resultado que o amor de Deus precisa ter em nossas vidas. Como sabemos, João é o apóstolo do amor e Deus usou, por meio do Santo Espírito, o apóstolo João de maneira poderosa para ensinar muitas verdades a respeito do amor. O texto que vou ler para os irmãos é um pouco mais longo do que costumeiramente os amados ouvem, mas é importante. O tema, o amor de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Este é um texto muito precioso. É impossível alguém pregar uma mensagem em todo ele, então eu deixarei muitas partes importantes de fora, porque meu interesse com os irmãos é explicar um pouco a respeito do que é amor. O que é amor? Para tanto, eu inclusive voltei para muitos anos atrás para lembrar algumas lições preciosas que aprendi quando ainda no Seminário do Norte, no Recife, e naturalmente estou pensando aqui a respeito de estudos a respeito da língua do Novo Testamento, que é o grego comum, chamado grego koiné. A razão da minha volta aos tempos, quando eu estudava com a irmã Ana Maria, que está bem ali, que estudou comigo no seminário durante aqueles preciosos 5 anos, o fato é que as palavras na língua grega são extremamente ricas, e é costume professores de grego nos seminários dizerem que a razão por que Deus escolheu a língua grega para a comunicação das verdades bíblicas no Novo Testamento é por causa da riqueza desta língua. E de fato é possível tomarmos uma destas palavras e pregarmos sermões e sermões. Bons autores escrevem livros inteiros a respeito apenas de uma palavra, conceito, como nós bem sabemos. Mas, irmãos, os ensinos aqui são especialmente 2 ensinos que eu quero ressaltar do texto. O primeiro é: Deus é amor. Eu quero até demonstrar a minha profunda sabedoria, estou sendo irônico, né? A respeito do meu grande conhecimento de grego. De fato, eu estudei grego para ser professor de grego em seminários. E eu esqueci muita coisa da língua grega, mas não tudo, não é?
Eu ainda lembro, por exemplo, a expressão sobre Deus é amor, que inclusive é citado aqui por João, é ho, theos, agape, estin. Alguém diria assim, mas não é agape, é ágape. Ágape em português. Em grego é agape, agape. O amor ágape, usando a maneira portuguesa de falar a respeito desta palavra grega, é importantíssimo nós sabermos o significado disso, porque amor é a natureza. Se é uma palavra que descreve Deus, é amor, agape em grego, ágape em português, é a natureza dele. A natureza dele foi totalmente demonstrada por meio de Deus, seu Filho, Jesus Cristo, que veio e pagou o preço dos nossos pecados, não alguns deles, todos eles. Nós sabemos que a iniciativa de Deus, por causa da sua natureza, é completa, e Ele dá não apenas a vida eterna, que não estamos gozando ainda, mas Ele dá vida abundante. Aqui a vida já é boa, e quando nós entendemos o amor de Deus e vamos, geralmente é paulatinamente, por causa da nossa natureza ruim que permanece conosco, aos poucos nós vamos nos entregando. Mas eu diria que esta entrega, como muitos aqui já sabem, graças a Deus, é crescente, A gente vai descobrindo, se não foi logo desde o início da vida, que vale a pena amar e servir a Deus. Deus em Cristo aceitou o sacrifício voluntário, entregou-se, né? E quando nós confiamos, nós celebramos vida abundante e eterna. Esta afirmação, Deus é amor, tem a ver com o fato de que Ele é a fonte do amor. No verso 7, o autor do texto que eu li disse assim, o amor é de Deus. O amor verdadeiro é de Deus. Ele é a fonte. E o fato é que, sendo Ele a fonte de amor, quando nós nos entregamos a este amor, aí a segunda ênfase de João, no texto que eu li para os irmãos, é que nós nos amamos. Vez por outra nós temos uma recaída aos velhos tempos, quando não amávamos, né? Mas aí nós vemos que é tolice. O certo é, de fato, não apenas amar a Deus, mas a consequência, que eu diria, não é natural porque é um fator espiritual. A razão por que nós somos capazes de amar é porque Deus derramou abundantemente o seu amor em nós, quando nós nos entregamos a Jesus e recebemos, isso é doutrina bíblica fundamental, recebemos o Espírito Santo de Deus, que dá fruto. Jamais nos esqueçamos de Gálatas 5:22, logo o início. O fruto do Espírito é amor, é ágape, este amor maravilhoso. E este amor nos inspira, transforma a nossa vida, e nós então nos entregamos ao que é o plano de Deus. Quando de fato nós amamos, é muito interessante lembrarmos que nós damos uma evidência, é a evidência mais clara de que nós amamos a Deus, é o verso 7, a parte B do verso 7 da leitura feita. Quando nós amamos como Deus quer que nós amemos, e João aqui nos incentiva para esta experiência, nós experimentamos segurança. O texto disse várias vezes, né, que quando nós amamos, nós estamos em Deus, estamos em Cristo, e isto nos dá segurança para a vida. Foi a leitura que fiz no verso 12, que repito aqui: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus, olha aqui a afirmação gloriosa, permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. À luz deste texto, nós precisamos ter paciência na vida, né? Não apenas eu tenho paciência comigo mesmo, isso é também necessário, mas paciência com os outros que estão no processo, e às vezes por causa de uma experiência altamente negativa que os apanhou, vamos dizer, de surpresa. Não deveria haver surpresa, porque na Bíblia nós aprendemos que no mundo tereis aflições, vez por outra uma aflição muito grande, que pode até fortalecer alguém que já está em boa experiência espiritual, mas alguém que não está, às vezes cai e precisa voltar não apenas a entender, mas a lembrar
O que é que Deus faz conosco quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Segurança de que nós estamos neste amor. Mas também aqui, o texto que li, por último, verso 12, diz que nós somos aperfeiçoados. A ideia é o seguinte: continuamente aperfeiçoados. Este contínuo aperfeiçoamento no amor tira de nós o medo, até por causa da lembrança que é espiritual, mas a razão tocada pelo Espírito de Deus deve nos ajudar para saber que, de fato, nenhum de nós é o produto completo. Agora, Ele continua trabalhando a nossa vida. Quanta misericórdia! E quando caímos nesta questão dos relacionamentos adequados uns com os outros, por causa de cochilos espirituais, abandonos da verdade, falta de leitura da palavra, falta da meditação nas realidades do Evangelho, nós podemos estar certos de que Deus voltará continuamente para nos ajudar. Isto jamais vai fazer com que nós abandonemos a luta espiritual. Esta é a verdadeira guerra espiritual, é a guerra íntima, o bem contra o mal, a verdade contra a mentira. E a prova de que nós estamos nele é o Espírito Santo em nós, que não é como às vezes nós podemos bem ler na escrita de alguns falsos profetas, aquela ideia, né, que não existe no Novo Testamento, de que o Espírito vive entrando e saindo. Quando nós pecamos, ele sai, aí nós voltamos, ele entra de novo. Não. O texto bíblico diz assim: e faremos nele morada, e ninguém os arrebatará. Né? A força está em nós. É uma afirmação, inclusive, de uma das páginas do cinema brasileiro, como os irmãos sabem. A força está em nós, né? Mas não é qualquer força, não. É a força de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Esta afirmação fundamentada na palavra de Deus é realidade na nossa vida. E nesses tempos tão difíceis, onde há tanta dificuldade, tanta falta de entendimento, é comum isso na nossa sociedade, até por causa das facilidades de comunicação via internet, onde todo mundo, não importa o que sabe ou o que não sabe, faz afirmações poderosas, né? Poderosas. Toda semana eu me submeto a ouvir algumas dessas coisas para saber o que é que todos nós estamos ouvindo, né? Para fortalecer o meu espírito, mas para fortalecer o espírito dos irmãos, daqueles que estão ao alcance da minha voz, que é simplesmente necessário que nós queremos na palavra de Deus e não nos profetas e influenciadores indignos, até diabólicos, sim, do nosso tempo. Mas outra coisa que acontece também é que quando nós de fato nos entregamos ao amor de Deus, nós experimentamos a capacitação, eu já afirmei, mas reafirmo, constante, para que nós amemos como Ele quer que nós amemos. Amados, o mandamento da palavra de Deus é muito claro e não está apenas no capítulo 4, há um texto aqui em 1 João 3, na página anterior, versos 23 e 24, que tem profundo significado. O texto diz assim: e este é o seu mandamento, o mandamento de Cristo, que criamos no nome, o mandamento de Deus, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo continua, né? E que nos amemos uns aos outros, como Ele ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós. É confirmação daquilo que eu já disse, pelo Espírito que nos deu. É bom atentarmos bem para a questão do tempo verbal. Ele já deu. Quando cremos, Ele nos deu. E o Espírito permanece em nós e tem grandes resultados. Os 2 pontos deste último verso são crer em Jesus, aí recebe o Espírito, e somos capacitados para amar como Ele amou. Isto é o fundamento de toda leitura feita,
1 João capítulo 4, versos 7 a 21. Este texto dá para muitas meditações até o fim do ano, para os interessados. Mas eu disse para os irmãos logo no início que o meu tema é o que é amor. Vamos a algumas palavras da língua grega. A principal delas é ágape. Ágape. Quando nós perguntamos para alguém assim, você sabe o que é amor? As pessoas têm as ideias mais variadas, mais esquisitas a respeito de amor. Até porque, quem sabe, tem lido, né, na mídia, ou ouvido na mídia, que fulano de tal dos Anzóis matou por amor. Está aí. De vez em quando a gente ouve isso, né, num lugar, num país, todo mundo é a mesma coisa, né? Mas esta afirmação é cruel, né? Matou por amor, né? Matou por amor. O amor dá vida e não retira a vida. Amor aqui no texto bíblico que eu li, tem a ver com compromisso, tem a ver com aliança com o semelhante. Amor ágape é a valorização do amado, mesmo quando ele não merece o amor e não tem qualquer capacidade de retribuir o seu amor. Ágape é assim. Que darei eu a Deus por todos os benefícios que me tem feito? O salmista não tem resposta, porque nunca existiu resposta para isso, porque o amor de Deus é tão grande, né? É por isso que o amor de Deus é cantado de muitas maneiras. Quando eu era seminarista, eu estudei com um homem que tinha uma voz privilegiada, o nome dele era James Musgrave, foi missionário no Brasil, e aqui alguns com mais de 60 anos que lembram bem dele. Ele cantava: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É um texto maravilhoso. Eu até andei sonhando que hoje nós cantaríamos. É verdade, né? Porque tem uma frase, uma letra que diz assim: se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, nem mesmo assim o amor seria contado em o quê? Contado, eu acho que a palavra usada na época aqui foi meio esquisita, né? Contado em seu fulgor, contado de maneira completa. A música toda fabulosa, né? Há muitas músicas sobre amor, e algumas delas, de fato, são preciosas porque totalmente fundamentadas nas Escrituras. E não apenas isso. Como vocês sabem, a música cantada, até pela congregação, é fundamental que na igreja cristã a música tenha mensagem. Quando a música não tem mensagem, não é digna para ser cantada, porque não é música pela arte, é música como instrumento para que as pessoas aprendam a verdade sobre Deus. Eu tenho certeza que excelentes ministros de música como o que temos, estes amados são cuidadosos nisso. E às vezes retiram uma música que pode dar até prazer para cantar, por causa das suas firulas, vou chamar assim, musicais. Mas para quem ouve, me perdoe, não vale nada, que não tem mensagem. Deus nos livre deste tipo de experiência. Mas, amados, amor aqui é compromisso, é aliança. E é verdade que a gente pensa aqui em primeiro lugar, não é a aliança de Deus conosco. A ordem é essa, é de lá para cá, não é daqui para lá. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João, o apóstolo do amor. Esta palavra ágape é usada constantemente no Novo Testamento. E olha, João, ele é chamado o apóstolo do amor, e não é à toa não. É porque estudiosos descobriram que das 47 vezes que ágape é apresentado em algumas dezenas de versos, isto diretamente, João, só no texto que eu li para os irmãos, versos 7 a 21, ele cita amor, ou correlatos a amor, verbo ou substantivo, 27 vezes. João estava impregnado deste amor. É o mesmo amor que é descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo do amor, 1 Coríntios 13,
que será parte da nossa apresentação, a nossa mensagem de hoje à noite. Meus amados, nós precisamos deste amor, não é? Na nossa própria vida, na vida da nossa família, na vida da igreja e na sociedade. Daí porque nós temos de entender que ágape é o princípio operacional daquele que de fato pertence a Jesus. Isto quer dizer que todos nós temos trabalho de casa para executar, imaginar, pensar e avaliar a nossa própria vida. E eu diria o seguinte, eu digo com experiência na minha própria vida, apliquei isso a priori na minha vida, não será difícil encontrar algum ponto da minha vida onde é preciso agorinha um pouco mais de amor, E a bênção será geral, mas ela começa aqui. É interessante, porque quando nós não amamos como Deus quer que nós amemos, nós nada conseguimos. E amados, desde os tempos muito antigos, amor ágape tem sido ignorado. Sim, este amor que valoriza o amado, sem egocentrismo, mesmo aquele que não pode retribuir, é coisa desconhecida para quem tem outros deuses, que nem deuses são, que são ídolos. Nós notamos bem isso quando nós pensamos a respeito da cultura greco-romana, exatamente do tempo de João, do tempo de Paulo, especialmente, né? Porque na Grécia Antiga, especialmente, o conceito ágape era praticamente ignorado. E alguns autores antigos, eles diziam o seguinte: deve ser ignorado porque não reconhece a importância das emoções. Não reconhece. Ledo me engano. Tudo é levado em consideração porque Deus nos conhece, porque Ele mesmo nos fez. A verdade é que sem Deus nós somos incapazes de amar como o apóstolo João está ensinando. Agora, na língua grega há várias outras palavras, não é? Para amor, mas algumas delas, como veremos logo mais, nem são apresentadas no Novo Testamento. O Novo Testamento é grego comum, grego falado, mas no Novo Testamento, por instrução do Espírito Santo de Deus, nós assim sabemos, certas palavras não são usadas. Mas vamos à segunda. Além de ágape, existe uma outra palavra muito importante na Bíblia, que é filia. Filia é amor, que tem a ver amor entre aqueles que têm afinidade. E até por causa das afinidades, se sentem atraídos um ao outro. Este amor, eu andei verificando alguns dicionários bíblicos especializados e pode parecer estranho para os irmãos, eu chamo até atenção para o perigo que é nós irmos a qualquer coisa que queremos aprender, nós vamos à Wikipédia, né? Vamos a Google, né? Tem muita gente ignorante que escreve livremente, então nós temos que procurar as melhores fontes, não é? Eu fui às melhores fontes. Eu, inclusive, me dei o trabalho, porque é assim que deve ser na vida de quem prega ou quem ensina, de voltar ao grego. A minha mesa está cheia de vários livros especializados na língua grega, porque eu queria saber eu queria confirmar que é isso mesmo, e amados, filia, é amor entre parecidos, né? Eu amo você porque você gosta do que eu gosto. Eu gosto de Giló, você também gosta. Eu gosto do Flamengo, você também gosta. Eu gosto de pescarias e você também gosta. Eu gosto de carimbó e você também gosta. Deus nos livre. Eu sou paraense, os irmãos sabem disso, né? A ideia de filha é a seguinte, é que eu te amo porque nós somos iguais. Agora, o curioso é que quando a gente vai um pouco mais a fundo, né, na experiência diária, até nós que somos esposo ou esposa, estabelecemos a nossa família, nós descobrimos que nós somos tão iguais assim, não é, irmãos? Daí porque na nossa própria vida familiar, na intimidade familiar, nós não vamos expor isso, porque seria falta ética grosseira, né? Mas nós vamos descobrindo depois de algum tempo de casados que nós não somos tão iguais, não. É por essa razão que a ágape tem que entrar em ação e não apenas filia, porque às vezes nós permanecemos muito diferentes até o fim.
E eu fico admirado de alguns casais que eu tenho o privilégio de conhecer por causa de suas próprias revelações. Eu sou pastor desde muito cedo na minha vida e sempre ouvi pessoas, né, e não revelo as coisas que eu ouvi, mas alguns dizem assim, mas olha, impressionante, nós estamos vivendo há 50 anos, mas olha, tem coisa que ela não aceita de jeito nenhum, e ela diz, tem coisa que ele não aceita de jeito nenhum, nós somos tão diferentes. Aí o que vem à minha mente, às vezes eu não digo para esses casais, é o seguinte, como Deus é misericordioso, né? Vocês estão há mais de 50 anos vivendo juntos e um suportando o outro, um amando o outro, que é diferente, mas é amado, ou é amada. Glória a Deus por esta verdade, né? Porque se não fosse assim, meus amados, todos nós já estávamos divorciados há muito tempo e experimentando as maiores desgraças, porque eu sei que há divórcios e há divórcios. Há pessoas que foram divorciadas, mas não se divorciaram. Eu conheço as pencas, gente assim. Homens ou mulheres foram abandonados, foram maltratados, foram traídos e traídos constantemente. Sim, senhores. Mas, amados, todos nós estaremos sem família, se nós não soubéssemos amar o diferente, porque é uma realidade. Aliás, esta é uma boa mensagem para jovens aqui que não estão comprometidos ainda. Saiba disso. Não fique se enganando, se iludindo, né, que você vai encontrar exatamente o seu perfeito par. Não é romântico isso, mas é verdade. Não há perfeito par. Nós vamos nos ajustando por causa da obra e graça de Deus. Obra e graça de Deus. Aí a vida é preciosa. Tão preciosa que nossos filhos, às vezes, naquele momento de, vou chamar assim, lucidez, ele diz assim, quando eu me casar, papai ou mamãe, eu quero fazer como vocês fazem. E não é porque eles imaginam, já têm certa idade e maturidade, que nós somos absolutamente perfeitos. Isso não existe. É porque nós temos aprendido a viver, porque levamos a sério cada dia. Não é que eu ouvi uma grande mensagem há 3 meses atrás. Cada dia nós deixamos que Deus opere. Estranho isso, né? Porque Deus é todo poderoso e é absolutamente soberano, mas a responsabilidade humana é intransferível. Deus ensina, mas Ele não força o seu ensino. É necessário que o que confia se entregue à obra de Deus quanto ao amor. Pois bem, então esta palavra, né? A palavra filha. Filha é interessante que é a palavra usada por Jesus Cristo quando ele foi recuperar Pedro, que havia traído Jesus, né? Jesus perguntava assim, tu me amas, ágape? E ele dizia, eu, filha. Jesus perguntou de novo, mas é interessante o entendimento de Jesus. A palavra de Deus diz que na terceira vez que Jesus disse, tu me amas, ele disse, Pedro, tu me filha. Quer dizer, e eu entendo, a minha maneira de interpretar aquele texto de João 21, que nós bem sabemos, está ali o texto, é que Deus em Cristo não estava baixando o padrão, abandonou ágape e passou para a filha, né? Que é o amor entre amigos, ali tem pessoas, é de fato a compreensão de Jesus a respeito das profundas dificuldades humanas, no caso de Pedro, para de fato aquela altura da sua vida, porque Pedro neste tempo da restauração dele não era o Pedro que nós encontramos depois de Pentecostes, né? Aí ele aprendeu, aquele dínamo, aquele poder que ele se transformou na mão do Espírito Santo de Deus para restaurar a igreja, porque agora restaurado, ele era outro. Essa é a esperança que nós temos também. Mesmo quando a nossa limitação é que não, eu amo Jesus por causa do que Ele faz para mim, não no sentido de salvação, outras coisas que Ele me dá. Lembra a história de Jó, né? O diabo disse para Deus naquele
aquele encontro primeiro, livro de Jó, início de Jó, ele diz: também pudera, tu dás tudo para Jó, então ele está só se entregando porque mas tira os privilégios dele. Amados, vamos lembrar como é que Pedro morreu. Uma mudança completa. Se depois de todo esse assunto tivesse havido um novo encontro, não há. No Novo Testamento, Jesus não diria mais: Pedro, tu me filia, tu tens amizade comigo? Ele disse: não, Senhor, ágape, amor. E é verdade, Amizade baseada em filia pode sim, e Deus usa para o bem, mas é preciso ter muito cuidado, porque filia, esse negócio de afinidades, em pessoas em geral, pode ser para o mal também. É por isso que Provérbios vem ao nosso encontro, especialmente ao encontro dos ainda, não é? Eu não estou aqui ofendendo vocês, mas quando ainda imaturos, e existe tempo na nossa vida quando somos muito imaturos. Um exemplo clássico de imaturidade, não é ofensa, vocês já sabem disso, é no tempo da nossa adolescência. Na adolescência, nenhum de nós sabe ainda quem é. Não sabe, não. E hoje em dia, que a adolescência tem aumentado em número de anos, isso é um fato. Na Europa, eu li semana passada que é considerado adolescente até 30 anos. Deus nos livre. Com 30 anos é tempo de nós darmos alguma contribuição para a família, para a sociedade, para o mundo. É a vontade de Deus, né? Mas que perigo, né? Mas olha o que diz Provérbios 13, verso 20. Escolhi 2 textos. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Cuidado, use bem esta questão de amizade, por causa de afinidade, né? Mais um texto. Provérbios é uma preciosidade. 22, versos 24 e 25. Olha o que afirma: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Alguém pode, a esta altura, por causa de experiências recentes, dizer assim: mas pastor, que negócio é esse? E uma pessoa é ruim, a gente se afasta dele, aí é que ele vai ser condenado mesmo. Naturalmente, nós precisamos ter cautela nas nossas aplicações, né? Existe tempo na vida onde você está amadurecido para enfrentar esta questão e até passar algum tempo maior por puro amor, ágape, com uma pessoa que não vale nada, que é imoral, que não tem princípios e dá constantemente demonstrações disso. Para o forte é possível isso, para o fraco, não caia nessa. Não caia nessa. O exemplo que vem à minha mente não é o melhor, então eu não vou dar para os irmãos. O Espírito de Deus diz que eu devo dizer para os irmãos: se você está pensando em se divorciar, se separe dos seus amigos que já se divorciaram. Vocês entenderam? Porque provavelmente, especialmente aqueles que são imaturos, dirão assim: olha, faz o que eu fiz, te livra desta mulher ou deste marido o quanto antes. Sai fora disso. Sai fora disso. Terminei a minha dramática ilustração. Olha, ágape e filia, textos bíblicos, palavras gregas usadas para dizer o que é amor. Mas existem 2 que não são usadas. Vale a pena saber, não é o que dizem. Uma é storge, S-T-O-R-G-E, storge. É preferida pelo mundo sem Deus, uma das palavras preferidas para o mundo sem Deus. Tem a ver simplesmente, e a Bíblia fala sobre amor na família, né? Mas tem a ver especialmente com aquele amor natural, chamado natural, que nem é tão natural assim, porque qualquer manifestação de amor, mesmo que de leve nos conceitos em direção à ágape, é coisa de Deus. Mas é o seguinte, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Muitas vezes a aplicação no grego clássico tem a ver com esta palavra, storge. Storge.
Hoje, inclusive, hoje não, alguns dias atrás, eu vi um relatório a respeito desta questão de amor na família. A pessoa estava com dificuldade com um parente muito próximo e veio me perguntar a respeito do assunto, né? E eu disse: olha, este afeto é natural, mas aí a pessoa disse assim: e o que é que eu devo fazer, já que está havendo dificuldade nesta relação familiar? Aí eu nem conhecia toda a história, e quando a gente não conhece toda a história, é melhor não entrar, né? Porque às vezes a gente se mete num assunto que a gente nem tem conhecimento. Então, como é que nós vamos orientar se não temos conhecimento que nos permita dar uma orientação? O que eu disse foi o seguinte: sugiro a vocês a mesma coisa. Ore a Deus e não se intrometa exageradamente na vida dela, porque ela é adulta, não é mais pré-adolescente nem adolescente, é responsável por suas decisões. Muitas vezes, sem este amor chamado natural, há crueldades, há violências ou há abandonos desnecessários. Naturalmente que este amor que tem a ver com ela, há laços familiares explicados por esta palavra estorger, é sempre melhorado, aperfeiçoado, se já temos conhecimento de ágape, o amor de Deus, porque aí o amor só dentro da família se torna muito mais purificado. Sim, fortalece para nós cumprirmos o que simplesmente estorger jamais faria. Aí vem a quarta palavra. Esta palavra é a palavra do nosso tempo. É a palavra querida das multidões sem Deus, que se reúnem nestas reuniões de milhares e milhares de pessoas para curtir a palavra e o conceito de eros. Eros jamais é usada no Novo Testamento. Não é a Bíblia toda não, Novo Testamento. Porque eros, a aplicação mais direta de eros é amor sexual, que obviamente tem o seu lugar desde a orientação bíblica em Gênesis, quando Deus criou homem e mulher, sim, com a finalidade de prazer na intimidade daquele casal, mas também criação de filhos. Sem eros, nenhum de nós estaria aqui, não é verdade? Sim. Sem eros, nós não teríamos filhos. Mas é interessante que o Novo Testamento não usa esta palavra. No Novo Testamento não usa porque muitas vezes nós podemos dizer que no tempo em que o Espírito Santo tocou os autores do Novo Testamento para escrever, era o tempo do mundo greco-romano, onde os abusos de eros eram patentes. Como eu disse, Gênesis é claro a respeito do assunto. No Velho Testamento, é bom sabermos e lembrarmos, eros é o tempo de Cantares de Salomão. Sim. Qualquer interpretação de Cantares de Salomão é Velho Testamento, irmão, não é? De outra sorte, está totalmente errado. Porque são expressões antigas a respeito do amor físico entre um homem e uma mulher. E vou acrescentar, no casamento, segundo a orientação restante da palavra de Deus. Só que uma das maneiras que nós podemos entender que eros é evitado no Novo Testamento é por causa, em Corinto, por exemplo, o mundo greco-romano era o conceito dominante. A cidade era marcada por uma distorção grave de eros. No templo de Afrodite, as prostitutas ofereciam sexo para os cultuadores como expressão máxima da relação com o Deus deles. Não é Deus, não, é ídolo deles. E desde Corinto, os abusos de eros são absolutamente evidentes, não é? Sim, senhores. Sem ágape, o amor perfeito, o amor de Deus em Cristo, e que deve ser também expressão do nosso amor,
Eros descamba para a idolatria dos prazeres, para os abusos sexuais nos relacionamentos, para a visão do outro ser humano como mero objeto de prazer físico e passageiro, e não só isso, inconsequente. As pessoas que os eróticos usam são descartáveis. Eros leva, quando não usado com o toque de ágape, a infidelidade conjugal, ao abandono dos filhos resultantes dos relacionamentos irresponsáveis, e infanticídio e aborto aos milhões no mundo de hoje. É interessante que, apesar de toda a desgraça que Eros não equilibrado por ágape traz, as dificuldades, os gregos, sem sensibilidade, como sabemos, chamavam Eros de o envenenamento do prazer. Até eles sabiam das desgraças de Eros desordenado. Mas a história tem muito a apresentar sobre isso, era a marca de Corinto. E vocês sabem, é a marca do mundo contemporâneo. Não é à toa que as práticas eróticas são influenciadas de toda sorte. E pai que tem juízo, hoje, proíbe até, é decisão pessoal, proíbe até o uso de celular por seus filhos, por causa da penetração da pornografia. E tem uma coisa, nós sabemos, se é possível dizermos assim, do pior nível, que é sempre do pior nível, Eros, sendo o que é, hoje, não tem nenhum interessezinho, na realidade da cura da dor nos prontos-socorros. Não tem nenhum interesse no cuidado de crianças e idosos. Não se importa com o tratamento de doenças crônicas, inclusive as DST. Nenhum serviço para os carentes. Ela só nos inspira algumas coisas lamentáveis e ridículas. Esconder a idade. Eu não estou sugerindo aqui não tratamento com o corpo, mas o único interesse de algumas pessoas é tratar das rugas, ou então buscar a sua própria felicidade. Aliás, sobre esta questão de buscar só a sua felicidade, né? Porque os catecismos protestantes já têm afirmado que é absoluta verdade, né? Que o alvo da nossa vida é termos prazer. John Piper diz isso, né, no seu livro, né? Termos prazer em Deus e no cumprimento da sua vontade. Mas saiba de uma coisa, segunda-feira da semana passada eu fui ao shopping Manauara, shopping Amazonas, e eu vi uma senhora muito simpática ali, uma bela mulher, o braço dela era um pouquinho avantajado, e você sabe o que eu li, gravado aqui na pele dela, era assim, era tudo isso, haja braço, que era muita coisa, né? Geralmente é só uma coisinha, ou a figura de uma coruja, né? Ou de um beija-flor. As pessoas tomam essa liberdade, se tem essa liberdade, quem somos nós para dizer não faça, né? Mas estava escrito assim, não se esqueça apenas de uma coisa, você vive para a sua felicidade. Vocês não viram? E Deus? Quem vive para a sua felicidade, está escrito, nem felicidade vai encontrar. Coitada dessa mulher que não pode nem ler a bobagem que ela escreveu no braço dela, a não ser se ela pudesse tirar a cabeça dela e ler daqui, né? Mas eu li, eu confesso aos irmãos que eu estremeci na base, né? Sabe o que veio na minha mente? O que veio na sua. Coitada.
na sua vida não deve ser a busca da sua felicidade. A razão é simples. É porque Deus que nos criou e que já nos salvou, Ele nos usa para a glorificação do nome dEle. E é no processo de glorificar o nome de Deus que nós aprendemos a amar como Ele amou, para crescentemente nos desdobrarmos, para que a sua vontade se cumpra. E a minha oração sobre todos nós é que nós entendamos isso. Se alguma pessoa chegar a nós e dizer assim, olha, eu vi aquele escrito maravilhoso no braço daquela mulher, então vou fazer isso. É bom até ter coragem de dizer assim, não faça isso, minha querida. Por quê? Porque é mentira. É mentira. Felicidade é se entregar à vontade de Deus, fazer o que Ele quer e aplicar-se cada vez mais para que pessoas, por causa da verdade, sejam libertos do egocentrismo e da auto-idolatria tão comum no mundo e, lamentavelmente, às vezes penetrando até setores da igreja de Jesus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Amém.